pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Teixeira, editor do site jurídico Lex Legal, e esse é o podcast Inteligência Artificial, a revolução que vai transformar o mundo do trabalho. Se você ainda não conhece Lex Legal, vai lá no nosso portal, o endereço está aqui na nossa tela. O tema dessa primeira temporada do podcast é a integração da inteligência artificial na gestão e automação de processos, algo que chegou há pouco tempo, mas que está transformando completamente a rotina da área jurídica, de advogados, escritórios de advocacia e até nos tribunais. Um exemplo é o Supremo Tribunal Federal, que começou a implantação de sistemas de IA como o Victor, que foi projetado para classificar processos conforme os temas de repercussão geral. E essa é só uma das inteligências artificiais do STF. O tema do episódio de hoje é inteligência artificial, transformação digital e automação cognitiva, o futuro do mercado jurídico. Nosso convidado é o Renato Barbosa, que é mentor de inteligência artificial nos programas da Startse, que é uma plataforma de inovação brasileira aqui em São Paulo, E ele também trabalha com o MIT Brasil, não é isso, Renato? Seja bem-vindo. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e dividir um pouquinho sobre esse tema que hoje falam muito de inteligência artificial, mas é algo que já está nas nossas vidas há bastante tempo, Eu vou só te dar um exemplo, Há quanto tempo você já escaneia o seu rosto no teu celular para destravar a tela? Desde que eu comprei um celular apto para fazer isso até o quê? Uns 2 anos, 2, 3 anos? Talvez mais, uns 4 anos, 2020 mais ou menos. Tá. Você já estava utilizando IA desde 2020, embora não fosse esse boom que a gente estava aqui. Impressão digital também? Impressão digital não, é outra técnica, mas a inteligência artificial, por exemplo, para autenticação facial, ele tem uma imagem e ele valida qual é a probabilidade matemática do Luciano da foto ser o mesmo Luciano que está ali na frente da tela. Pois é, você tem uma startup que ajuda pessoas, conecta pessoas com a inteligência artificial, que faz imersões em vários lugares do mundo, no Vale do Silício, na China, na Europa, Como é que é trazer essas pessoas, Acaba sendo uma alfabetização um pouco dessas pessoas com inteligência artificial, ou não? Esse processo de imersão que a Startse faz, Luciano, é um processo muito legal, assim. Eu diria que isso é como você ter a chance de acessar o futuro, sabe? Você passar, por exemplo, 1 semana ou 2 semanas numa imersão na China ou uma imersão no Vale. É como se a gente pudesse comprar uma passagem para 5, 10 anos à frente. Quando você chega lá, por exemplo, no metrô da China e você percebe que você só coloca a palma da tua mão e você autenticou. Você faz pagamento com a palma da mão. Já debita do seu cartão de crédito. Já debita da tua conta diretamente. Então, isso é só um exemplo. Outros exemplos, por exemplo, como o carro autônomo. Você pede um meio de transporte e chega um carro sem motorista. Então, para a gente, quando a gente pensa aqui no nosso dia a dia, quando é que eu vou colocar minha mão e pagar alguma coisa ou entrar num carro sem motorista, isso parece muito distante. Então, essa imersão... Quando é que isso vai acontecer? Eu adoro futurologia, vou ficar te perguntando várias vezes aqui. Boa. Quando é que isso vai acontecer no Brasil? Olha, eu acredito que assim... E aí tem uma questão muito parecida com toda a minha trajetória, tá, Luciano? Eu acho que existem vantagens e desvantagens de morar num país subdesenvolvido. A desvantagem é que naturalmente a gente não tem acesso às principais coisas. Mas, por exemplo, eu que sou empreendedor, e você talvez que seja empreendedor e com o seu escritório e tal, quando você vê essas coisas acontecendo lá, é uma ótima oportunidade de você copiar isso e trazer para cá. Então, assim, acredito que carro autônomo a gente vai ver aí uns 5, 10 anos. Mas não é só o carro autônomo. Tem gente que serve, por exemplo, vende energia elétrica para o carro autônomo. Ninguém está falando sobre isso no Brasil. Ninguém está falando sobre legislação disso no Brasil, mas já está acontecendo lá fora. Então, se você trabalha na área jurídica e você quer ter uma oportunidade de chegar antes e comer a fatia mais gostosa do bolo, é só você ver o que está acontecendo lá. O carro autônomo, fatalmente, em algum momento, ele vai cometer um acidente e vai matar alguém. E nesses casos, quem é o especialista disso no Brasil? Não tem. Então, se você se antecipar a isso, você tem um grande benefício para você começar a construir o futuro da tua empresa, do teu escritório e tudo mais. Você falou da China. A China está em outro século, está um século à frente. A realidade da China é completamente outra, Sim. Apesar de ser uma ditadura. Então, eu tenho opiniões
um tanto quanto dicotômicas dentro de mim sobre isso. Porque o que acontece? A China ela começou a olhar para a inteligência artificial, Luciano, já fazem mais de 13 anos. No ano de 2012, tem um livro chamado AI Superpowers. Tem pouco tempo, então. Sim, se olhar sim. Cronologicamente, na história do mundo, não faz muito tempo. Mas a gente vê todo mundo falando de inteligência artificial agora, 2024, 2025. Mas há 12 anos atrás, a China tem um tipo de jogo, né, que ele se assemelha, ele não se assemelha ao xadrez, mas ele é um jogo de tabuleiro, como o xadrez, chamado Alpha. Esse jogo é o jogo mais praticado na China. É um jogo super complexo, mais complexo ainda do que o xadrez. E a gente tem a história do Deep Blue, que é a IA que venceu o maior enxadrista lá. Russo lá. Isso, exatamente. O Kasparov, lá nos anos 2000, e era uma IA. Em 2012, tem um projeto chamado AlphaGo, que ele venceu o principal player de alfa da China. Nesse momento, o governo chinês começou a entender a complexidade e a potência que tinha inteligência artificial. E nesse livro chamado AI Superpowers, que é um livro que o autor chama Kai-Fu Lee, é um dos principais autores de inteligência artificial no mundo, ele era um dos principais cientistas de IA do Google, ele explica o plano de adoção de um país de inteligência artificial. Então, Luciano, nesse livro ele fala como a China começou a drivar todas as suas decisões de futuro de governo em inteligência artificial. Então, se você hoje for um aluno chinês e você estiver na primeira, segunda, terceira série, fatalmente você já está estudando e aprendendo inteligência artificial. Algoritmos, bases de inteligência artificial já estão imputados na educação primária do chinês. Isso faz com que daqui a 10, 20, 30 anos, a população ativa no trabalho na China já vai lidar com inteligência artificial como a gente lida com computador. Né? E a gente hoje está tentando entender o que está acontecendo. Só que a produção dos melhores algoritmos de inteligência artificial hoje estão em 2 lugares. Vale do Silício, onde eles naturalmente, pelos seus recursos financeiros, eles trazem os melhores talentos para lá. Mas a China, por estar investindo como um plano de longo prazo, não precisa necessariamente comprar os melhores talentos, mas já tem algoritmos no mesmo nível e alguns eu posso até ousar dizer que melhores do que o mundo. Um plano de longo prazo, uma visão de longo prazo. E vai estar formando profissionais nativos de inteligência artificial que vão ter aprendido isso na escola, né? Exato. Agora, trazendo para o nosso cotidiano aqui no Brasil, em 5 anos, como que a nossa vida vai mudar no dia a dia? Tanto em escritórios, por exemplo, de advocacia, que é um podcast jurídico, como profissionais de uma maneira geral e na nossa vida, no cotidiano. Bom, Luciano, na minha opinião, a vida ela ainda é bastante difícil de ser definida como vai ser. Tá? Eu gosto de falar nas minhas palestras que eu não sei nem se cartão de crédito vai existir daqui a 3 anos. Basta ver a mudança que o Pix gerou na infraestrutura de pagamentos do Brasil. Então, assim, eu acho bastante difícil dizer como que vai ser o futuro. Mas, assim, na minha opinião, e aí eu trago isso da Amazon. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com, não próximo, mas saber a ideologia bem boa do Jeff Bezos. E ele traz algo assim na Amazon que ele fala assim, se você quer inovar em alguma coisa, inove em algo que não vai mudar nos próximos 10 anos. Então, ele falava assim, nenhum cliente nosso, em algum momento, vai querer o pior produto, vai querer que demore para entregar esse produto ou um produto mais caro. Ele vai sempre querer o produto mais barato, na entrega mais rápida e o melhor produto. Qualquer inovação que você fizer nesse sentido, você vai estar surfando a onda. Então, eu não sei como vai ser o futuro, mas o que eu posso afirmar é o futuro não vai ser mais lento do que é hoje. O futuro vai ser mais rápido. Talvez, você que está vendo aí, hoje seja o dia mais lento da tua vida, do futuro da tua vida. Porque a inteligência artificial e essas tecnologias, elas vão fazer com que a gente faça muito mais coisas do que a gente faz hoje. Então, hoje, se você manda 10 e-mails por dia, fatalmente no futuro você vai mandar 15, 20, 30, porque a IA vai estar te ajudando em todos esses processos. A gente vai continuar a mandar e-mail no futuro. Talvez a gente não continue a escrever o e-mail.
talvez a gente receba uma mensagem. Posso mandar um e-mail para o Luciano confirmando isso e falando que o tema do episódio é esse e sugerindo para a gente fazer essas perguntas? E aí você aperta o OK. E talvez ainda seja um e-mail ou talvez seja um novo plano. Então, assim, como é que vai ser dos próximos 5 anos? Se eu pudesse dar uma dica tenha a capacidade de se adaptar com velocidade, porque o mundo ele vai ser cada vez mais rápido e mais dinâmico. Eu estava lendo algumas coisas suas nos artigos e tal. Você estava falando que a inteligência artificial ela tem uma questão cognitiva, né? Você pode explicar melhor para a gente como é que vai ser essa transformação cognitiva, o que ela significa e como que ela vai moldar esse futuro? Legal. A cognição, na base dela, ela tem como principal conceito de quando a gente consegue enxergar padrões em algo, a gente chega a algumas conclusões. Basicamente é isso. É como o nosso cérebro consegue se utilizar dos nossos sentidos para criar uma percepção. Só que o que a inteligência artificial adiciona dentro desse cenário, Luciano? Quando você tem determinados sensores e você capta essas informações, você tem padrões pré-estabelecidos aqui na tua cabeça. Só que imagina... Algo que a gente pode chamar de lógica ou não? De certa forma, lógica. A base de inteligência artificial é a imitação da lógica. Assim, o algoritmo mais simplificado de inteligência artificial é um jogo de lógica. Tão simples quanto você tem 9 quadradinhos e 8 preenchidos. Em cima, nos 3 primeiros, você tem 1, 2, 3. Na do meio, você tem 4, 5, 9. Aí você fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Deveria ser 6 aqui, né? Teu cérebro, em algum momento, vai tentar explicar o porquê que aquele 9 está lá. E aí você vai perceber que a coluna da esquerda, que é o 1 mais 2, que é o do meio, dá 3. 4 mais 5, 9. 7 mais 8, o último número você vai preencher 15. A IA é tão simples quanto isso. Eu tenho um conjunto de dados e eu aprendo um padrão sobre esse conjunto de dados e chego a uma resposta. Tão simples quanto isso. O tempo foi evoluindo e algoritmos mais rebuscados aprendem características diversas dentre os dados. Voltando à cognição, imagine que a gente, com o olho, o ouvido, etc. e tal, a gente aprende 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 15. A IA, ela dá o poder da gente, ter mais 20, 30 sensores. E como que a gente consegue acrescentar padrões conectando tudo isso? Isso expande a nossa consciência, o nosso processo de cognição, eu diria. Então, por exemplo, quando você fala sobre um processo de criatividade, a IA ela consegue enxergar padrões em coisas que a gente humano não consegue, né? E uma das discussões... por exemplo, eu vou tentar simplificar isso em uma área de conhecimento e extrapolar no potencial que a inteligência artificial pode gerar. A gente estava falando um pouquinho antes, né? A gente tem uma área de conhecimento chamada tecnologia. A gente tem uma outra área de conhecimento chamada biologia. Quando eu junto as duas áreas, eu tenho a biotecnologia, que é uma área completamente diferente das duas, aonde a gente humanamente consegue juntar. Agora, imagina que eu pegasse a tecnologia, a biologia, a música e a psicologia e conseguisse perceber que se eu criasse uma música com IA utilizando tecnologia, uma área de conhecimento música, outra área de conhecimento tecnologia, juntando a psicologia, entendendo um problema patológico que uma pessoa tem, eventualmente, se essa pessoa comer um alface X, vai reduzir a chance dela se sentir ansiosa. Qual a correlação do alface com a ansiedade dela e a música? Quando ela come o alface ouvindo uma música, ela gera um gatilho emocional ou químico dentro da pessoa que faz isso. Como é que humanamente a gente consegue fazer isso? A gente não consegue. Mas a máquina com o volume de dados, aí não é 1, 2, 3, 4, 5, 9. É 1 milhão, 5 milhões, eu tenho uma variedade muito grande de dados que quando eu encontro um padrão, eu consigo mudar a vida das pessoas. Então, essa pluralidade de conexões, humanamente a gente não consegue fazer e a máquina pode nos ajudar. Então você está falando de expansão de consciência. A IA vai ajudar a expandir a consciência humana no futuro muito próximo. A gente vai fazer uma série de tarefas que a gente não era capaz hoje em dia. E o tempo para o descanso aí vai ter também? Vai ter esse momento? A IA vai permitir isso também? Eu acredito que isso é
Eu acredito que isso é uma das áreas mais desafiadoras que a gente tem, Luciano, para o futuro, né? Há 2 anos atrás eu criei uma empresa, que eu sou sócio e fundador, chamada Gria. Essa empresa ela tem um único objetivo, juntar inteligência artificial e psicologia para ajudar as empresas a tomarem melhores decisões com pessoas. Por quê? Porque a gente hoje vive problemas graves de saúde mental. A gente vê problemas de burnout. Cada vez mais a gente tem notícias de profissionais sendo afastados do dia a dia devido à incapacidade de lidar com o dia que a gente tem hoje e com as complexidades que a gente tem hoje. Eu, pessoalmente, Luciano, eu pessoalmente, no meu celular, eu não utilizo o Instagram desde 2019. Por quê? Por saúde mental. Eu não conseguia lidar com a ansiedade que essa ferramenta me gerava. E ficar ali passando os vídeos toda hora. Exatamente. Aquele algoritmo de scroll, né, que você fica girando ali o dedo para baixo, etc. e tal, ele está te gerando benefícios químicos imediatos. Né? A cada vez que você faz o dedo para baixo e você para em um vídeo, cientificamente e quimicamente está te gerando uma microdose de dopamina no teu cérebro. E dopamina é um hormônio de prazer que a gente tem, certo? É um dos hormônios que nos dá prazer. Por isso que você fica horas, 1, 2, 3 horas só ali. Quem nunca teve a sensação de olhar no relógio, começar a mexer, depois você olha no relógio e fala, cara, perdi 30 minutos do meu dia e eu não aprendi nada aqui, não fiz nada. Às vezes mais, às vezes 1 hora, 1h30 você está ali. Às vezes várias. Então, assim, eu acho que quando a gente fala sobre a IA deixar a gente descansar, eu acredito que tem uma grande oportunidade de negócio. Quem é empreendedor como eu enxerga aí uma grande oportunidade. Eu acredito que a gente vive uma era de infoxicação. Essa palavra é meio nova. Infoxicação. A gente tem uma intoxicação informacional. A gente tem muita informação na gente e isso nos deixa intoxicados, infoxicados, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de negócio de nos desinfoxicar, digamos assim, e eu acredito que vai exigir um trabalho mental nosso forte nisso. Tá? Eu acredito que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Principalmente porque quando a gente fala sobre esses aplicativos e essas ferramentas, eles são empresas, as maiores empresas do mundo. Né? Quando a gente fala de Google, a gente fala de Meta, quando a gente fala de Amazon, quando a gente fala de todas essas empresas estão ganhando dinheiro quando a gente fica ali. Então, deixar de estar ali, a gente está brigando, entre aspas, com as empresas mais valiosas do mundo. Né? Então, é uma dicotomia interessante que a gente tem, porque eles ganham dinheiro com aquilo, mas naturalmente geram problemas de ansiedade, etc. e tal. E se a gente seguir desse jeito, uma hora o planeta vai pifar, porque as pessoas não vão aguentar. Então, é um dos problemas que a inteligência artificial gera para a gente pro futuro. Né? Soluções novas, problemas novos também. Né? E adaptação, e te coloca mais ainda numa bolha, vamos dizer assim. Com certeza. Porque quando você está rodando ali o Instagram, ele vai estudando o que você pensa, enfim, os seus gostos. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir um documentário chamado Dilema das Redes. Eu vi já tem alguns 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. Pois é. Quando ele saiu, né? Exato. Você fica chocado quando você... Principalmente porque quem fala veio de dentro da máquina. E eu posso dizer porque eu já estive dentro da máquina. Né? De certa forma, onde eu estava, eu tinha condição de... Sim, na minha posição na Amazon, de certa forma, eu trabalhei de 17 a 2021 na Amazon. 100% focado em inteligência artificial. Então, eu atuei muito perto com as principais empresas da América Latina, como Mercado Livre, iFood, Nubank. Todos eles eu ajudei a construir a estrutura de inteligência artificial, e o que tem hoje rodando basicamente veio daquela época. Além de estar muito próximo da arquitetura global da Amazon, que tem toda a operação. Então, revela para a gente a maneira como essas grandes organizações, a gente já sabe muito disso, pensam. Como é que foi esse processo? O que você pode contar para a gente desses anos lá na Amazon? Acho que uma coisa legal que vale muito falar sobre isso é o seguinte... essas empresas, elas têm uma visão de transformação do mundo, de mudar as coisas para melhor, com um propósito bom. Assim, não existe um propósito ruim.
Né? Facilitar a vida das pessoas, Facilitar. Tornar a vida mais prática. Exato. E todas essas pessoas, elas têm uma... Desculpa, todas essas empresas, elas têm uma característica de trazer benefício para as pessoas. Elas têm um foco em experiência do cliente. A Amazon é a empresa mais focada em cliente do mundo. Né? Então, não existe um interesse maligno nisso. Assim, acho que isso é uma coisa que eu posso afirmar estando dentro da máquina. Tanto que parte das discussões, quando a gente estava lá em 2020, início da pandemia, a área de tecnologia explodindo, varejo vendendo um monte e cada vez mais o mundo falando sobre inteligência artificial. A discussão que a gente tinha na mesa é: vamos ajudar a criar ferramentas de estudo para que mais pessoas conheçam a inteligência artificial e possam trabalhar com isso no futuro. E outra discussão era como que a gente torna essa tecnologia o mais simples possível para que o Luciano possa pegar isso dentro do dia a dia dele e consumir dentro da reunião que ele tem. Como é que eu consigo gerar uma ata e fazer uma conclusão da reunião? Hoje tem um aparelhinho que você faz a ata, você grava, escuta, ele faz a ata certinho para você. Tem vários plugins que você coloca dentro do teu navegador se você faz uma reunião online. Então, assim, eu acho que o principal movimento que existe dentro das big techs e das empresas é como cada vez mais eu facilito a vida do Renato, facilito a vida do Luciano, facilito a vida de todas as pessoas, gerando coisas que vai melhorar a experiência das pessoas e gerar um benefício. Né? O grande ponto é que as coisas ali no meio do caminho acabam não sei se por interesses X ou interesses Y, tendendo para um lado ou para o outro, mas o que eu posso dizer, estando dentro da máquina, o principal foco das Big Techs é: vamos gerar facilidade para as pessoas aprenderem inteligência artificial ou usarem da forma mais simples possível. E isso melhora a vida de todo mundo, melhora muito. Vamos entrar rapidamente numa discussão política. Como é que você vê a regulação da inteligência artificial e como que você vê, por exemplo, a tentativa de desregulação? Né? O Trump agora está nesse processo. Né? O Brasil parece, me corrija se eu estiver errado, ele é bastante bem regulado, né? Até pela nossa forma como o direito é baseado em leis. Né? Então, assim, muitas vezes, como você tem várias leis, algumas leis podem se aplicar ali naquele caso da inteligência artificial. Como é que você vê esses dois movimentos? Um tentando desregular e o outro com uma regulação, não sei se é eficiente. Bom, na minha perspectiva, Luciano, o que acontece? A gente vive hoje no mundo, e aí eu vou apimentar um pouquinho essa conversa. Vamos trazer um pouquinho de polêmica aqui para essa conversa. Eu tenho uma perspectiva, eu vou trazer algo que eu acho que ninguém fala um pouco sobre isso. Até os anos 2000, a gente tinha um instituto no mundo que, teoricamente, construía tudo que era mais tecnológico no mundo. Quando você pensa assim, qual é o lugar do mundo que é a fronteira do mundo em construção de coisas mais novas possíveis? A gente vai pensar na NASA, certo? Cara, é o que a gente fala. Ou a gente vê um vídeo de um brasileiro fazendo alguma coisa diferente, agora a NASA vem aqui estudar o Brasil. Né? A NASA, ela é um instituto dentro de uma organização chamada Estados Unidos, certo? Ela é regida pelos Estados Unidos. O que acontece que a gente vive no mundo hoje, Luciano? Até os anos 2000, a gente tinha, por exemplo, Guerra Fria, um ótimo exemplo sobre isso, a gente tinha dois países ou duas organizações, duas potências brigando pela ponta de lança tecnologia, de tecnologia ou inovação, etc. e tal. Isso traz um cenário que o terceiro setor dominava a ponta de lança de tecnologia. Tinha o principal investimento, tinha a principal informação, tinha os melhores, etc. e tal. Desde o boom das Big Techs, que começaram ali entre meio de 2000 e 2010 até hoje, quando a gente fala sobre construção de ponta de lança, seja de espaçonave, seja de inteligência artificial, seja de carro autônomo, etc. e tal, quem está fazendo isso? Cenário privado, certo? Primeiro setor. Quando a gente tem um cenário de terceiro setor tocando isso, a gente tem uma organização chamada ONU para gerir o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Então, a gente tem os países se juntando falando, cara, a gente permite isso, a gente não permite aquilo. Quando a gente vive pela primeira vez no mundo
o primeiro setor dominando a ponta de lança de tecnologia e, diferentemente do terceiro setor, tem um interesse absolutamente capitalista, que é o quê? Eu preciso gerar dinheiro, eu preciso gerar margem, eu preciso gerar lucro. Por quê? Porque eu tenho investidor. Investidor quer colocar o dinheiro e quer retornar, certo? Quando você tem todo o avanço tecnológico sendo conduzido por um setor que tem um interesse absolutamente capitalista, você pode ter problemas graves. Entre a tomada de decisão de vamos gerar mais lucro sem olhar para algumas características das pessoas, ou vamos deixar de ganhar dinheiro porque a gente acredita que a gente vai ferir as pessoas. Cara, capitalismo é capitalismo. Interesse financeiro é geração de lucro, geração de receita e etc. e tal. Então, quando a gente fala de regulação e o futuro, na minha opinião, a gente vive talvez o cenário mais crítico que tem no mundo desde a criação dele, aonde pessoas que têm o drive financeiro estão tomando decisão sobre o que eu, você e todo mundo utiliza. Então, a pimenta já está na mesa. Tá? Então, assim, tudo que a gente já viveu sobre guerra e etc. e tal, hoje é um cenário completamente diferente. Não é terceiro setor, é primeiro setor. Renato, como é que a gente resolve isso? Regulação. A gente precisa de regulação. Só que a regulação sempre chega depois do avanço da tecnologia e nunca vai conseguir chegar junto ali, né? Com certeza, com certeza. Até porque se você alguns dos princípios da inovação é você construir coisas que não existem. Não tem como você regular o que não existe. Né? Então faz parte. Só que assim, eu acho que tem um momento que a gente percebe o nível do risco e a partir desse risco a gente começa a criar regulação. Acho que o mundo sempre foi assim, né? A gente percebe o tamanho do risco que a gente vive e baseado nesse risco a gente começa a mitigar o risco através das leis. Então, na minha opinião, a gente precisa fazer um trabalho muito bom em relação a isso. E eu acho que como a opinião do Renato, né? Como país, Brasil e como mundo, a gente ainda está para trás. A gente precisa melhorar bastante em relação a isso. Porque hoje, se eu pegar aqui, né, a gente está conversando, você já vivenciou isso, você, Luciano, e você que está assistindo já vivenciou isso. Se eu falar assim, Luciano, cara, ontem, estava lá em casa, um amigo foi lá, estava eu e a esposa, a gente tomou um Brunello de Montalcini, estava uma delícia, cara. Era um vinho lá, X da Toscana, etc e tal. Daqui a 30 minutos você vai estar rodando no teu Instagram, vai estar aparecendo lá o Brunello de Montalcino, promoção XYZ, etc e tal. Você pediu por essa propaganda? Não pediu. Mas está acontecendo. Ou seja, a gente está sendo escutado o tempo inteiro. A gente é escutado, obviamente, o tempo inteiro. Só tem um celular na mão que... A gente está sendo monitorado o tempo inteiro e, na minha opinião, diversas dessas coisas... a gente não gostaria de estar recebendo, a gente não gostaria que tivesse na tela ali. Isso é um exemplo de algo que, na minha opinião, deveria ser regulado e já acontece contigo hoje. Mas lembra do 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 15? Esse exemplo do Brunello talvez seja o 1, 2, 3. E quando a gente extrapola tudo isso, quando a gente pensa em cenários de guerra, por exemplo, o potencial que existe de uma inteligência artificial juntar áreas de conhecimento diferentes e criar, por exemplo, uma arma química, uma doença que você implanta no país e você destrói um país com isso. Né? Quanto mais dados você tem sobre uma população e quanto mais você junta sobre tudo isso, mais riscos tem. E aí eu tenho uma forma de enxergar isso, olhando a história. Né? E eu acho que por que a gente precisa usar regulação? Porque, historicamente, se a gente for olhar para o passado, Luciano, toda vez que a gente tem uma grande transformação, a gente tem um período de guerra que utiliza essa nova ferramenta como poder de destruição. Santos Dumont lançou o avião. Na Segunda Guerra Mundial, o avião foi feito para quê? Jogar lá em cima e tacar bomba. Né? Assim foi com a pólvora, assim foi com a espada, assim foi com tudo. E a gente está na iminência de uma grande transformação, que é a inteligência artificial. Se a gente não regular, na minha opinião, o que vai acontecer, a gente vai ter que passar por um momento de muita dor e sofrimento para que a gente chegue e fale assim, a gente vai ter que colocar uma lei, uma regra nisso, um freio nisso. Entende? Faz sentido? Faz sentido e é preocupante. É preocupante. É bastante preocupante.
Vindo para o lado das empresas, o mundo jurídico, né? Uhum. Como é que é o treinamento? Assim? Como é que vocês trazem essas pessoas para a inteligência artificial? Como que o mundo jurídico hoje está se beneficiando e como que está acontecendo uma revolução entre advogados, entre escritórios, entre empresas e que tipos de revoluções que vão continuar acontecendo? Legal. Bom, eu acho que assim, o mercado já vem com algumas empresas desde 2016, 2017. Tinha algumas que eram naquela época startups e hoje geram um baita impacto, como por exemplo a Jus Brasil. Né? A Jus Brasil já utiliza inteligência artificial há bastante tempo. Nosso parceiro, inclusive. Então, quando eu estava na época da Amazon, eu pude conversar com a liderança de dados e inteligência artificial deles e era uma equipe muito boa. Então, assim, essa Jus Brasil já existe há quase 10 anos, aí a gente está falando agora. Né? Então, assim, o mercado já vinha vivenciando pessoas que estavam, como eu disse, percebendo a onda que está vindo e aí o benefício do país do terceiro mundo e tomando ação. Só que ela já chegou, ela já está aí. Né? Então, na minha opinião, hoje você profissional da área jurídica, hoje você já pode utilizar a inteligência artificial todos os dias, bastando utilizar o ChatGPT ali para te ajudar a fazer várias reflexões, leituras e etc. e tal sobre essas transformações. Eu acho que assim é algo que hoje, na minha opinião, já está aí. Né? Não é discutível o uso de inteligência artificial na área jurídica. As pessoas já estão usando, como você colocou o exemplo do próprio STF. STF falou com a gente, a responsável pelo STF falou para a gente, e estava dizendo, inclusive, que não é uma corrida maluca. Né? Quer dizer, o STF está implantando a inteligência artificial aos poucos, não está preocupado em ser o primeiro nem o segundo, mas está preocupado em implantar a inteligência artificial com qualidade e com ética. Exato. Então, assim, na minha opinião, saindo do micro indo para o macro, né? Se você hoje é um profissional da área jurídica e você não utiliza e você não está se beneficiando disso, você precisa fazer isso para ontem. Assim, né? Tem uma frase do Tim O'Reilly que, na minha opinião, define muito isso. O Tim O'Reilly ele é o CEO da principal editora de livros de tecnologia. E ele fala assim, Luciano, todas as organizações e todos os setores vão se transformar nos próximos anos. E aí depois ele tem uma outra frase que ele continua. Ele fala assim, o que está vindo para nós é maior do que a internet. Vou repetir. O que está vindo para nós é maior do que a internet. Pensa na tua vida 20, 30 anos atrás, quando você não tinha celular, não tinha banco digital, não tinha comida que você pede e chega em casa, não tinha Uber. Vou repetir a frase dele. O que está vindo para nós é maior do que a internet. Então, o que você precisa fazer? Né? O que é esse maior que a internet? Dá para a gente mensurar agora, nesse momento? Eu não acredito que a gente consegue identificar o que está vindo. O grande ponto é o que você faz quando você percebe que está vindo uma onda. Você consegue perceber a destruição que ela vai gerar? Você não consegue saber exatamente o que ela vai destruir, só que você sabe que ela está vindo, você tem que tomar uma ação. Qual é a ação que ele fala que é exatamente a continuação? Ele fala assim, você tem que entender o que está acontecendo, se preparar para isso e se transformar e transformar a tua empresa. Vai ter que acontecer, não tem jeito. Então, assim, o que eu diria agora é estude, faça cursos sobre inteligência artificial no próprio dia a dia. Né? Startse tem, mas existem diversas outras empresas que fazem curso para a liderança. Existem empresas hoje que têm cursos focados para a área jurídica em inteligência artificial. Então, primeiro passo, e aí tem um framework muito legal de jornada de adoção de IA. O primeiro pilar é tomar conhecimento. Quero começar a aprender sobre IA. Olha, faz um curso, etc. e tal. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é começar a experimentar. Sabe aquela rotina que você faz no teu dia a dia e você faz sempre, você fala assim, pô, isso aqui poderia ser melhor? Todo mundo tem alguma coisa que faz isso. Pô, não acredito que eu gasto tanto tempo fazendo isso aqui. Pode procurar na internet, vai ter alguma ferramenta que te ajuda a fazer isso. Por exemplo, você citou o caso do Vitor, classificação.
Isso é um problema clássico de inteligência artificial, né? Poxa, eu tenho que classificar os processos aqui dentro por tipo, tamanho, sei lá, por exemplo, né? Chega a 30 processos aqui. Eu tenho processos de 100 mil reais, tenho processo de 200, tenho de 500, tenho de 10. Você joga ali na IA, ela já vai classificar para você diretamente. Primeiro, depois de você aprender, é você experimentar. Depois que você experimenta, a terceira fase ela é mexer em operação de negócio. Como que eu reduzo o custo? Então, uma vez você ganhou conhecimento, você experimentou, pega uma área do teu escritório que é uma área que toma tempo, tem um monte de gente fazendo trabalho operacional. Isso tem muito trabalho operacional. Coloca ali alguma ferramenta que vai te ajudar com isso. Depois que você começa a reduzir custo, a quarta fase, que teoricamente a gente chama de última ali, é você padronizar. E aí é uma forma de pensar. A Startse tem um negócio legal, Luciano, que para mim eu passei a adotar isso no meu dia a dia, eu acho que é uma dica legal. É o pensamento AI first, que é a quarta etapa, que é o quê? É quando você muda a cultura. Você tem um problema para resolver? Como é que eu resolveria isso utilizando uma ferramenta de IA? Primeira coisa que você coloca. Isso é como um hábito. Você não vai sempre pensar isso, mas você tem que forçar, você tem que começar a esforçar. Quando você começar a tentar resolver os seus problemas com uma ferramenta de IA, e isso virar uma rotina para você, você vai perceber que cada vez vai ficar mais fácil, cada vez mais você vai ter contato com aquilo e depois de 3, 6 meses, quando você começa a conversar no seu grupo de amigos, você começa a olhar e falar assim, caramba, como o pessoal está para trás. Como o pessoal não está se aproveitando justamente daquele ponto de expansão de consciência, sabe? Eu, particularmente, vendo, por exemplo, o trabalho com ChatGPT e outras inteligências artificiais mais básicas, de uma maneira geral, o que eu percebo é que essa adaptação está relacionada a comando, né? Por exemplo, se eu estou lá no ChatGPT, como que eu operacionalizo determinado comando para eu ter um resultado mais eficiente? Qual que é o prompt, né, que eu passo para o ChatGPT para que eu tenha uma determinação X ali, um tamanho Y, e para que ele me responda de uma maneira geral. É isso que você está falando? Que é pensar com a inteligência artificial é isso também ou é além disso? Eu acho que é além disso. Eu acho que se a gente reduzir a inteligência artificial ao ChatGPT, a gente vai estar perdendo o melhor disso. Tá? Estou citando um exemplo sim, sim. Que a gente usa no dia a dia, né? Mas tem muito mais além disso. Né? Existem ferramentas que ela pega o mesmo motor do ChatGPT e ela já está customizada para alguma demanda jurídica. Então, nesse caso, eventualmente você não precisa nem se preocupar com o prompt. A ferramenta que você contrata, sei lá, por R$ 29,90, ela já está customizada para aquele teu cenário jurídico daquele teu problema que você quer. Mas sim, se você hoje tem uma super inteligência, que é, por exemplo, a base de um ChatGPT, de um Gemini, ou Claude, ou qualquer uma dessas LLMs, pensa que ali tem todas as respostas importantes que você tem. Só que você precisa conseguir tirar de lá de dentro. Para conseguir tirar de lá de dentro, você precisa saber perguntar. Então, acho que nunca foi tão importante a gente saber perguntar. E quanto mais você consegue perguntar, melhor resultado você tem dali. Isso a gente fala sobre a inteligência artificial generativa. Mas eu não sei se você já ouviu falar, eu diria que é a próxima onda que já está chegando agora. Isso é muito comum no Vale do Silício e na China. É a IA agêntica. Eu não sei se você ouviu falar sobre isso. IA agêntica. Explica pra gente. Bora. Isso daí vai estar, assim, eu diria que 2025 vai ser o ano onde isso vai explodir aqui no Brasil. Que é o quê? Quando você fala com o ChatGPT, você faz uma pergunta para ele te traz uma resposta. Mas imagina que você tem processos do teu escritório e você vai incluir um analista de processos civis dentro da tua empresa. E esse agente não é uma pessoa, é uma IA. Como é que isso funciona? O teu processo interno do teu escritório, ele vai ter, sei lá, 2 ou 3 etapas. E me ajuda aí, porque eu não conheço muito como é que funciona o processo. Mas, eventualmente, você recebe o processo,
você precisa ler esse processo e entender qual é a gravidade dele, qual é o valor que ele tem, etc. e tal, para que talvez ali dentro você chaveie, olha, essa decisão vai ser decisão que o meu time sênior vai tocar ou o meu time mais pleno consegue tocar, para depois ali no final você escrever uma avaliação do que você entendeu e mandar para o cliente. Supondo que a gente tem esses 3 passos, uma classificação inicial, o time que vai fazer a revisão e depois a análise final, o parecer sobre aquilo. Você percebe que você tem uma atuação humana na classificação e uma atuação humana que faz a análise final do processo. Hoje você tem ferramentas como a N8N, que é uma ferramenta de, entre aspas, automação com inteligência artificial, onde você poderia receber esse processo como um documento, um PDF. Esse processo ele vai para um LLM, como um ChatGPT, e ele faz a classificação. Esse processo deveria ser analisado por uma equipe sênior ou uma equipe plena? Esse processo, pela característica dele, deveria ser uma equipe plena. Então ele já vai para a equipe plena, só que sem nenhuma pessoa. E aí você cria um outro agente de IA, que é o analista pleno. Você chega para a própria IA e fala assim, olha, você é um analista pleno, jurídico, sobre causas civis, você tem 20 anos de experiência, etc, etc e tal, você conhece sobre isso, isso e isso. A nossa visão no escritório é essa, dessa forma que a gente acredita que trata os processos X, e a tua tarefa é escrever parecer sobre o processo. Essa ferramenta N8N, depois de classificar com a LLM, ela vai para uma segunda LLM, que ela vai analisar esse processo com as características daquele analista pleno e vai escrever a análise final para ser enviada pelo cliente. Então, todos esses 3 passos do processo, ela é feita por agentes. Então, eu tenho o primeiro agente classificador, eu tenho o segundo agente que escreve e eu tenho um terceiro agente que revisa. E aí, onde que entra o humano nesse processo, Renato? Ele entra no final para avaliar só o resultado. Então, em vez de você ter 3 pessoas nesse processo todo, você consegue ter uma só, com a LLM lendo, classificando, avaliando, gerando parecer e fazendo uma revisão final. São agentes diferentes dentro do processo. E isso vai explodir esse ano dentro do Brasil. O problema é que é a conferência final, né? Muita gente às vezes confia tanto na inteligência artificial e há casos, inclusive, de erros processuais na justiça, né? Que as pessoas confiam tanto na inteligência artificial. Então é preciso conferir mesmo, porque existe aí a possibilidade da inteligência delirar, por exemplo. Como é que está esse índice? Tá assim, nada alucinar hoje, que a gente fala, né? Isso. Alucinação. Alucinações. Eu acho que assim, como todo processo de aprendizado, seja humano ou seja da máquina, a gente precisa ter uma revisão, né? Você aprende na escola e aí você faz uma prova para garantir que você aprendeu aquilo. Todo processo como esse, ele precisa, ainda na maturidade que a gente está começando a executar essas coisas, ela precisa de uma revisão humana, sem dúvida alguma. Seja um processo jurídico ou de qualquer área. Mas ao longo do tempo, na minha opinião, cada vez mais essas ferramentas vão ficar inteligentes e processos de revisões melhores vão existir. Por exemplo, hoje você apertou um botão de enviar o e-mail e você não foi ver se o e-mail foi enviado. Você simplesmente enviou o e-mail. No passado, quando a gente tinha a linha de escada, eu não sei se você lembra, ou na época do disquete, a gente colocava o documento dentro do disquete, tirava o disquete, colocava lá de novo para ver se tinha salvo. Eu achei que você não era dessa época. Eu achei que você não era dessa época. Não, eu peguei o disquete 3.14, 5 1/4. Eu peguei isso daí. Eu tenho 22 anos de experiência em tecnologia. Mas o que eu quero dizer? Ao longo do tempo, as ferramentas elas vão ganhando confiança, segurança e algum momento no mundo a gente vai ter isso de uma forma um pouco mais autônoma. Mas, na minha opinião, esse ano, nos próximos, imagina, Luciano, a economia de tempo que você tem num processo desse. Eu estava falando com uma cliente outro dia e ela trabalha numa agência de publicidade, de criação. E ela falou para mim, eu tinha na minha agência um time de 12 pessoas e cada pessoa tocava 6 contas, fazendo tudo manualmente.
Eu comecei a colocar IA no processo de criação desde entrevista com o cliente ao processo de criação. E aí ela falou que esse ano, dos últimos 3 meses de 2024, cada pessoa conseguiu tocar 12 contas. Ou seja, não quer dizer que eu vou mandar a gente embora. Quer dizer que eu aumento a capacidade do meu time ter melhor entrega. E o lucro também, né? Sem Agora, dúvida. para a gente encerrar, né? O que você diria para as pessoas profissionais em relação à inteligência artificial para surfar essa onda, para ir junto, assim, e se adaptar? Olha, Luciano, é o que eu disse. A gente tá num país subdesenvolvido que a gente tem um tempo das coisas chegarem aqui. E aí eu chamo isso de janela de oportunidade. Pensa você hoje querendo montar um aplicativo para as pessoas colocarem os processos jurídicos dela. Você pode ver o que está acontecendo lá fora primeiro e antecipar resultados e, a partir disso, aplicar aqui. Exato. Se você for querer construir um aplicativo para as pessoas colocarem o processo delas, isso já foi. Isso é 2006, 2007, 2008. Né? Já foi a onda. A janela de oportunidade ela tem um tempo. Então, hoje, se você quer se beneficiar de inteligência artificial, começa a olhar o que está acontecendo no mundo. Eu gosto muito e sempre recomendo de, por exemplo, você é repórter, certo? Na essência, repórter. Na essência. Quem são os principais repórteres no mundo que estão utilizando a inteligência artificial para fazer a diferença? Eu sempre tenho 3 ou 4 pessoas que eu olho e falo assim, o que esses caras estão fazendo? Ou essas empresas estão fazendo? Porque quando algo dá certo lá, normalmente eles tentaram 20, 30 coisas que não deram certo. Então, se apropriar de algo que alguém está fazendo e só trazer para cá já é um baita benefício. Ou a gente chama, né, de copycat na área de tecnologia. Faz um copycat do cara lá de fora e está tudo certo. O segundo ponto não tem o que fazer. Não adianta ficar esperando ou indo contra. Pensa que você está nadando contra uma maré ou contra uma correnteza que ela é 3 vezes mais forte do que os seus braços conseguem mover. Você não vai ser substituído por alguém, por uma IA, mas você vai ser substituído por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial e vai fazer as coisas melhores do que você. Então, você tem que se apropriar disso cada vez mais rápido. E, naturalmente, aqueles que mais rapidamente tomarem contato, experimentarem, começarem a utilizar no dia a dia, naturalmente vão ganhar o prêmio de comer o pedaço mais gostoso do bolo. Eu tenho certeza disso, porque assim, a tecnologia hoje, e aí só para finalizar, né, a minha forma de pensar, Luciano, hoje a gente fala muito de IA, mas daqui a 5 anos... Ela vai ser comum, vai fazer parte do nosso dia a dia. Vai ter outra coisa como IA. E talvez seja que o Vale do Silício chama, e a China hoje chama de Physical AI. Né? Imagina a gente ter um humanoide servindo água aqui para gente. E a gente vai ter que lidar com essa nova tecnologia vindo. E daqui a 10 anos vai ter outra tecnologia de grande impacto no nosso dia. O que eu quero dizer com isso? Gente, não tenta lutar contra a IA. A IA só é a dor do momento. Daqui a pouco vai vir outra. Daqui a pouco vai vir outra. Então, se adapte a essa realidade cada vez mais rápido e surfe essa onda. Porque enquanto você está sofrendo por essa, a próxima está vindo. Quem se antecipar à próxima vai se divertir mais e vai conseguir ter maiores benefícios. É o que eu disse, o mundo vai se mover cada vez mais rápido. Se você tiver a potência de se adaptar, fatalmente você vai se aproveitar. Essa é a minha visão. Renato, obrigado pela aula, que né, a gente podia estar aqui conversando muito mais tempo, né, porque Sim. Esse é um assunto para 5 horas de conversa. Ou né, mais. Ou mais. Renato, obrigado aí por compartilhar a visão sobre o futuro da inteligência artificial e como ela pode transformar o mercado. E para você que quiser assistir esse episódio e também outros episódios do podcast sobre inteligência artificial, é só ir lá no site de Lex Legal Brasil para conhecer esses episódios e essa temporada sobre inteligência artificial. Muito obrigado por ter assistido até esse momento o nosso podcast. Espero que vocês saiam daqui com um pouco mais de conhecimento sobre esse tipo de transformação, sobre essa revolução que está acontecendo no mundo e que vai mudar a nossa forma de viver e também de pensar nos próximos anos. Obrigado e até o próximo podcast.